Vamos falar um pouquinho sobre, então, a sua percepção em particular, né? Talvez chamar atenção para um ou outro ponto que você acha que vale a pena adentrar um pouco mais. Aí vamos separar então a mineração de dados e a Bom, LGPD. Vamos falar primeiro da mineração de dados. Então, apresente o que você considera que seja assim, um ponto forte, ou um insight, ou algo que as organizações precisam ficar antenadas ou não, e os usuários também, não é? Precisam ficar atentos ou não, para a gente lidar com isso, o que já é mais do que realidade, né? Organizações já estão sendo multadas. Vamos começar com uhum. mineração de dados. Bom, o ponto principal do porquê as organizações estão sendo multadas, acho que o detalhe, né, de por que você é multado, porque as pessoas, as organizações não conhecem os seus processos. Esse é o ponto principal. Entendeu? Então, o que acontece? Você vai nas organizações, você tenta entender qual o grau, qual o nível de adequação que ela está, qual é o gap que ela se encontra para a adequação da LGPD, e o que você percebe que as organizações elas desconhecem os seus processos de trabalho. Né? Então, o que acontece é que os grandes problemas de vazamento estão nas falhas desses processos. E aí, o que a mineração pode te ajudar? O primeiro ponto é ajudar a descobrir esses processos, porque a gente precisa fazer rápido. Hoje, você não tem tempo. Então, até como você falou, a semana passada já começou as sanções. Né? E aí, eu preciso ser rápido, preciso ser ágil para me adequar, por quê? Porque eu posso ser multado. Então, a grande preocupação das empresas hoje é a multa. Só que, para quem é da área de processo, sabe que todo aquele trabalho de levantar os processos, fazer entrevistas, mapear os processos, desenhar o cenário atual, identificar todos os envolvidos e tudo, isso demanda um tempo e um tempo considerável. Né? Então, independente do porte da empresa, porque todos os processos existem. E aí, qual é o grande desafio? Como é que eu faço isso rápido? Né? E como é que eu identifico esses processos? Então, a mineração ela vem te ajudar justamente nesse ponto, a fazer essas descobertas. Né? O que? Você utilizar todos os dados, todas as informações hoje disponíveis, para quê? Para identificar o processo, gerar esses mapas, fazer o reconhecimento onde tem, a partir daí você vai começar a analisar essas informações. Mas acho que esse é o ponto principal, que onde você consegue fazer com que a mineração ela alavanque nas organizações. Então, hoje está começando, ainda não é algo, a tecnologia não é amplamente utilizada em muitas organizações, né? Mas isso vai dar um salto, né? Por quê? Porque até o fator da LGPD de ter que ser rápido, eu tenho que usar alternativas que não aquele método tradicional de fazer entrevista, levantar informação, isso demanda tempo, né? Isso tem todos os complicadores de interpretação de informações, e quando a gente está falando em dados, dados é aquele puro e claro. Então, esse é um ponto principal. Então, acho que num primeiro momento, o que a mineração de processos ela pode ajudar já nesse processo é, no mínimo, conhecer. Não estou nem falando em adequação. Tá? Então, a gente não está nem falando ainda em fazer o trabalho de adequação, mas é primeiro entender quais são os processos, como é que estão, quem são as pessoas envolvidas, porque hoje os processos acontecem e você não sabe as pessoas envolvidas, quem que troca informação, quem que troca documento, né, que sistemas são utilizados. Isso é uma base, né, de qualquer levantamento da LGPD, é conhecer essas informações. E a, toda a metodologia de BPM, ela te ajuda nisso. Né? Só que aí a mineração ela vem justamente te apoiar esse processo todo de descoberta, de identificação, entender os dados também, né? Porque hoje a gente está falando de dados pessoais, é o meu CPF, o meu RG, as suas informações, o seu endereço, a sua foto, todas essas informações que estão trafegando, já é uma forma de você identificar isso e te dar esse apoio. Então você trata os dados, trata as informações, extrai esses processos e aí começa a entender como é que está, para partir o nível de maturidade, entender o resto. Mas nesse primeiro momento, ela já vai te ajudar. Então, já começa a entender que num processo só de descoberta, ela já está te apoiando para poder fazer a adequação da LGPD, que é fundamental. Né? Se você não conhecer esses processos, você não vai conhecer nada. Então, para principal insight sobre mineração de dados, então, é me permitir conhecer os processos.
basicamente. Num primeiro momento, sim. Sim, sim. Entendeu? Estamos só tentando dar aqui um highlight, assim, É. né, das N possibilidades onde isso pode favorecer a organização. O conhecer o processo é uma que a gente chama... Mas esse vai ser o ponto principal num primeiro momento. É o primeiro passo, vamos falar. Perfeito. Até quem tiver curioso aí para até ver como que dá para fazer descoberta de processo pela mineração, né? A live que a gente fez com a Adriana Jacoto, não sei se o Basco conhece a Adriana Jacoto. Conheço, ela fez curso comigo na USP também. Colega da USP lá de curso. Bacana. Não, então, a live que ela fez com a gente foi um pouco mais prática, ela viu ferramenta e tal, né? Um outro estilo de live que a gente até não faz muito, né, Das? Verdade. Mas um pouquinho mais prática. E ela faz essa abertura do processo, né? Então, a visão reta ali, esse é o caminho feliz. Não, quero ver mais caminhos, né? Ele já abre ali, ó, aqui. Não, quero ver mais caminhos. E ele vai desdobrando, né? Então, essa descoberta realmente é bem interessante.